Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Quero aqui glorificar a Deus pela vida do pastor Gisele, obrigado. Pastora Rita, pastor Márcio, toda essa equipe maravilhosa, esses obreiros de fé, de honra, que sempre estão aqui guerreando batalhas para que a gente consiga entrar num ambiente com uma atmosfera como essa. Deus abençoe a vida dos senhores e por tudo que vocês sempre derramam e fazem pela nossa casa. Glorifica a Deus pela vida da minha esposa, glorifica a Deus também pela vida dos meus filhos, de toda a minha família, amigos, Giovanni. Deus abençoe, tá, irmão? Obrigado por tudo também. Queridos, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Está escrito assim para ganharmos tempo. Verso 9 e verso 10. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores, ou eu tive dores no parto. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, do sofrimento, da dor, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Agora vamos melhorar. E Deus fez ele viver uma resposta de oração. Você acredita que você vai viver o que você orou? Então diga glória a Ele e aplauda ao Senhor nessa noite por esta palavra. Queridos, me deram alguns segundos, bem rápido. Eu quero deixar algo para o seu coração. Sem sombra de dúvidas, não se faz necessário a gente ter nenhuma pesquisa minuciosa, cirúrgica ou profunda para entendermos o quão importante e como era levado à risca essa ideia de significado de nome naquela época. Era impossível uma mãe ou um pai colocar um nome no seu filho sem que este nome contenha um significado. Então, toda vez que o nome era colocado em uma criança, nesse nome tinha um significado. E a maioria das vezes, quando colocava-se um nome em uma criança, e que esse nome carrega um significado, o significado desse nome apontava de forma direta para a vida passada ou acontecimentos na vida dos pais, da família ou da parentela. Então quer dizer que se o pai era bem sucedido, e se a mãe era bem sucedida, e uma criança é gerada no período desse sucesso, logo eles colocavam um nome nessa criança, que o significado desse nome apontasse para o sucesso que a família estava tendo. Se a família fosse uma família feliz, alegre, contente, realizada, e essa criança fosse gerada nesse período, eles botavam um nome, que nesse nome tivesse um significado, que apontasse para tudo de feliz que essa família está vivendo. Só que tem uma coisa que me preocupa aqui.
Porque se fosse só felicidade o tempo todo, tudo bem. Se uma família vivesse só alegria o tempo todo, legal. Mas não era sempre assim. Não era sempre dessa forma aqui. Havia vezes em que a família estava vivendo períodos complicados, difíceis, dolorosos. E só porque passaram por isso, eles vão colocar um nome no seu filho que aponte para o sofrimento que eles estavam passando. E eu digo isso, é injusto. Porque eu estou falando de uma criança que nasceu agora. Eu estou falando de uma criança que chegou agora. E que não tem nada a ver com o que alguém passou lá atrás. Não tem nada a ver com a dor que alguém sofreu lá atrás. Não tem nada a ver com as guerras e imperfeições que alguém sofreu lá atrás. Mas eles pegam todas as suas dores. Eles pegavam todas as suas crises, guerras, lamentos, e descontavam na criança colocando um nome que apontava para o significado. Eu estou falando para você que um peso emocional era depositado sobre a vida dessas crianças. Elas não passaram, elas não tinham nada a ver com a história, elas não tinham nada a ver com o que aconteceu com alguém, mas elas estão carregando sobre si algo que não foi por causa deles, mas está sobre eles. Eu posso falar a verdade, isso é perigoso. É perigoso porque quando um nome é dado, e nesse nome tem um significado, a pessoa se veste desse significado e carrega isso por resto da vida. Abala o emocional, abala o psicológico. Eu estou falando de alguém que nasceu agora, mas parece que já tem um destino traçado. Estou falando de alguém que chegou agora, mas parece que já tem um caminho para traçar definido por causa do que alguém sofreu ou viveu lá atrás. Eu estou falando de alguém que nasceu feliz, mas o significado do seu nome aponta para a dor. E aí ele abre mão da felicidade que ele poderia viver e vai sustentando sobre a vida e sobre a história dele algo que não foi por causa dele. E aí você olha para trás e você pensa, mas todo mundo foi infeliz. Mas todo mundo não deu certo. Mas todo mundo lá fracassou. E aí você vai caminhando nesses passos, como se você fosse obrigado a viver da mesma maneira também. E eu estou falando de alguém, gente, que também viveu isso. Porque o significado do nome de Jabes é aquele que carrega a dor. Aquele que carrega a dor. E por que ele carrega a dor? Por que ele tem esse nome? Porque a Bíblia diz que a mãe dele teve dor no parto. Peraí, gente, quem teve dor foi a mãe dele, não foi ele. Quem sentiu dor foi a mãe dele, não foi ele. Mas está carregando no significado do nome uma dor que não... Deixa eu falar algo para você. Cuidado para você não sangrar em cima de quem não te fez o corte. Eu vou falar mais uma vez, cuidado para você não sangrar em cima de quem não te fez o corte. Irmãos, tem gente que está ferindo alguém só porque foi ferido. Tem gente que está machucando alguém só porque foi machucado. Mas o céu mandou dizer, alguém não tem culpa do que fizeram com você lá atrás. O nome dele significa isso, aquele que carrega a dor. E aí a condição era aceitar, a condição era ser infeliz mesmo, a condição era conviver sentindo dores todos os dias mesmo. Mas uma coisa mexeu comigo aqui, pastor José. Uma coisa mexeu comigo. E o que é que mexeu comigo? É a história dele.
Por que a história dele mexe com você, Paulo? Porque perceba, eu estou falando de uma história, gente, de 2 versículos. Estou falando de uma história que só tem 2 versículos, mas é suficiente para mudar a vida de muita gente. Não, eu vou falar. Não é o quanto você conta, mas é a qualidade que você entrega naquilo que você está contando. Dois versículos e a história desse cara. Versículo 9 e versículo 10. E posso falar a verdade? Quando você lê a história dele aqui, parece que a história dele cai no texto do nada. Parece que a história de Jabes aparece nesse texto do nada. E por que você tem essa sensação? Porque, gente, vamos lá. Capítulo 1 de 1 Crônicas só vai falar de gerações. Lê, é só gerações. Está lá assim, ó. E Adão gerou alguém, alguém 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 gerou alguém. Aí depois vem, Abraão gerou alguém, que 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 gerou alguém. Aí depois vem, e Davi que gerou alguém, depois gerou alguém, depois gerou alguém, depois gerou alguém, depois... Irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 4, a Bíblia só fala aí, gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. Entrou o capítulo 1, gerou. Chegou o capítulo 2, gerou. Chegou o capítulo 3 e gerou. Aí chega no capítulo 4, continua. Versículo 1, e alguém gerou alguém. Versículo 2, e alguém gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 3, e alguém que gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 4, e alguém que gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 5, e alguém que gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 6, e alguém que gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 7, e alguém que gerou alguém, que gerou alguém. Versículo 8, e alguém que gerou alguém, que gerou. Quando chega no versículo 9, do nada aparece a Bíblia dizendo: e Jabes invocou ao Senhor. Peraí, gente, o tempo todo só fala de gerações, o tempo todo só fala de alguém que gerou, mas quando chega no 9 e no 10, ele aparece na história. Sabe o que eu vejo, pode dizer? Parece que eu vejo Jabes metendo a mão na porta da palavra, botando a cabeça para fora e dizendo: com eles foi assim, com eles todo mundo aceitou, mas comigo não. Eu invoquei aos... Quando a Bíblia fala, Douglas, dele aparecendo e clamando a Deus, é ele mandando uma mensagem. Qual? Até agora foi assim. Até agora foi maldição atrás de maldição. Até agora foi sofrimento atrás de sofrimento. Mas isso para aqui e daqui não passa. Para aqui e daqui não passa. Se lá atrás todo mundo aceitou, eu não vou aceitar. Se lá atrás todo mundo viveu a maldição, eu que não vou viver. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Porque o Espírito me autoriza a dizer: chega. O Espírito me autoriza a dizer: chega. Foi até chegar em você, mas passar de você não passa. Eu vou de novo. Foi até chegar em você, mas passar de você não passa. Satanás pode ter feito arruaça com a avó, com a tataravó, com o tataravô, com o pai, com a mãe do pai, mas chegou em você, acabou. Não tem maldição que passe daqui pra frente. Vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Você não toca.
que Deus está dizendo para alguém aqui? Não vai ser você que vai ter medo da maldição, é a maldição que vai passar a ter medo de você. Eu vou de novo. Não vai ser você que vai ter medo de maldição, é a maldição que vai ter medo de você. Ela pode ter tocado em alguém, pode ter tocado no outro alguém, mas quando chegar em você, ela vai dizer: nele não posso, nela eu não toco, nessa eu não faço. E por que não pode? Porque esse aí tem joelho no chão e tem boca no pó. Esse aí tem joelho no chão e tem boca no pó. Eu vou profetizar: teus filhos não vão viver sofrimento que alguém viveu lá atrás. Tua casa não vai quebrar porque alguém quebrou lá atrás. Você não vai ser infeliz porque alguém foi lá atrás. Essa maldição está caindo por terra. Agora eu vou te dar 10 segundos para abrir a tua boca e clamar ao Senhor. E toda maldição vai começar a ser quebrada agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Olha o diabo pegando bagagem e já indo embora da tua casa. 3, 2, sepultura está sendo fechada. Agora, abre a boca pra... Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diz: na tua casa não toca, na tua casa não toca, na tua casa não toca, na tua casa. Eu tô sentindo a graça aqui. Eu vou profetizar: esse demônio vingador de sangue que matou alguém lá atrás e tá querendo matar alguém também aqui, tá caindo por terra agora, porque Deus falou: não vai beber teu sangue, não vai beber teu sangue, não vai beber teu sangue. Alguém da tua casa não morre. Alguém da tua... Que é isso? Eu tô sentindo. Cadê você? Cadê você? Tem demônio dando grito de derrota agora aqui. Tem abaracante, remanagaçu, reprepomana coma na cheia, reprecomina coma na súria, reprecomana coma na sé. Abre a boca. Que é isso? Pro inferno. Satanás e seu demônio pensou que ia acabar a tua casa, mas nesse exato momento
Eles estão dando meia volta e mandando a mensagem. Não dá. Por quê? Porque alguém se levantou. Alguém se levantou. Ah, cadê você que se levantou? Cadê você que se levantou? Para os instrumentos. Deixa eu ouvir o barulho da igreja que está em guerra agora. O que é isso? O que é isso? Ixi, barulho de espada aqui, gente. Arrepiou. Ixi, entrou uma guerra no mundo espiritual agora. Tu tá na cante o remaragaia. Tu me remandará massuri de amaraia. O que é isso? Na vida dos teus filhos não. No teu casamento não. Eu vou profetizar agora. Todo vício do inferno de gerações passadas cai por terra agora. Demônios de prostituição que alcançaram a vida de alguém do passado está caindo por terra agora. Deus acabou de me Deus acabou de me autorizar. 2026 será o ano de você viver livre de toda cadeia do diabo. Eu estou orando por pais aqui agora que sofreu no passado, mas está dizendo: minha filha, os meus filhos não vão sofrer como eu sofri. Estou pregando para mães aqui agora que passaram situações de abuso, de agressões no passado, mas está dizendo: os meus filhos e os filhos dos meus filhos não vão passar pelo que eu passei lá atrás. Eu estou orando por alguém aqui agora que gemeu lá atrás, quase perdeu a vida lá atrás, fracassou lá atrás, mas está dizendo: isso cessou em mim. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos não vão gemer. Gesiel, eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Se tu chegar em casa hoje e ver vulto saindo correndo da tua cama, não se assusta não. Se tu chegar em casa hoje e ver vulto correndo do teu armário, do teu quintal, não se assusta não. É Deus mandando te dizer: chega de ficar enganado. Eu vou revelar para você onde esse demônio está atuando de sapatinho de algodão. Mas ficar atuando nessa casa não fica nem mais um dia. Não, agir dentro dessa família não vai agir nem mais um dia. Eu estou vendo demônios pegando bagagem em algumas casas e saindo agora, porque chegou um varão fardado lá dentro. Ixi, tem um varão de branco com uma espada entrando em algumas casas aqui e está dizendo: não fica. Não fica. Vai ter testemunho depois dessa palavra aqui. Vai ter testemunho sendo gerado depois dessa palavra aqui. Estou profetizando que alguém lá vai parar de fumar.
Alguém lá vai parar de beber. Alguém lá vai parar de se prostituir. Alguém lá vai parar de se envolver com coisa errada. Alguém lá vai chegar para você e vai dizer: eu estou cansado dessa vida. Eu quero Jesus que tu serve. Eu encerro agora. É macho, né? Clamou ao Senhor, invocou ao Senhor. Mas sabe qual é outro detalhe interessante, pastor? É que a Bíblia diz que Jabes foi o que mais se destacou na sua casa. Mas peraí, mas o nome dele não tinha uma maldição? Tinha. Mas mesmo assim ele se destaca. Sabe por quê? Porque quem se destacou não foi ele, foi Deus que destacou ele dentro da casa. Uma coisa é quando você quer se destacar, outra coisa é quando Deus decide te colocar em destaque. Isso me faz lembrar um episódio lindo, DG. Sabe qual foi o episódio? É quando tinha uma mulher encurvada com espírito de enfermidade há 18 anos dentro de um culto. Aí Jesus pregando lá na frente chamou a mulher lá de trás para vir para a frente do culto. Enquanto ela estava lá atrás escondida, ninguém estava vendo o problema dela. Mas quando Jesus chama ela de trás para frente, todo mundo está vendo a deficiência que ela tem. Só que quando Jesus chama ela, ele não chama para envergonhar. Quando Jesus chama ela, ele chama para poder curar. E vamos lá, cura não é vergonha, cura é honra. Cura não é vergonha, cura é o que, gente? Então significa que ele está chamando ela para honra. Mas por quê? Se ela estava lá no cantinho orando, sabe o que é isso? É Jesus dizendo: minha filha, o teu culto foi no secreto, a tua oração foi no secreto, mas vem para frente, porque a tua honra vai ser para todo mundo. Paulo, que negócio é esse? Fechei. De busca no secreto e honra em público. Eu me lembro de um menino, Davi. O profeta vai na casa para poder achar o rei de Israel. Aí de repente: é esse, não é? É esse, não. Acabou o menino? Acabou, não. Ainda falta o menor. Cadê ele? Está lá no pasto cuidando de ovelha malhada. Aí ele fala: é? Então ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Mas vamos lá. Quem foi que mandou o profeta ir na casa? Deus. Quem foi que mandou, gente? Deus é onisciente, sim ou não? Então o tempo todo Deus sabia que Davi estava no pasto. Mas se Deus sabia que Davi estava no pasto, por que ele manda o profeta ir na casa? Você já parou para pensar? Que se o profeta vai direto no pasto e unge a cabeça do Davi no pasto, aí o Davi ia chegar em casa e dizer assim: ó pai, Deus me ungiu. Mentiroso. Ô mãe, Deus me consagrou. Falso. Ô irmão, Deus derramou o óleo em mim. Para de ser mentiroso. Aí sabe o que é que Deus fala? Eu vou mandar um profeta na tua ausência. Você nem sabe, mas quando tu chegar lá, que é isso? É que quando é Deus que faz, Ele faz para ninguém duvidar. Posso te falar uma coisa? Antes de Deus fazer Davi ser destaque do lado de fora, Ele fez Davi ser destaque dentro da casa. Porque não adianta nada se destacar fora, mas não se destacar dentro. Até porque não é o que Deus faz fora que te garante do lado de dentro, mas é o que Ele faz do lado de dentro que vai te autorizar para viver o que você tem que viver do lado de fora. Então levante a sua mão e eu encerro agora. A tua oração, o teu clamor e o teu posicionamento diante da presença de Deus vai fazer Ele decidir te destacar dentro dessa casa. Se você recebeu essa palavra, aplaude mais forte que você pode. Seja abençoado em nome de Jesus.